Eu cresci numa casa evangélica, Certo. onde os meus avós, tanto o pai da minha mãe e o pai do meu pai, eles foram pastores de uma denominação histórica. Então eu cresci num lar evangélico, mas sem ter nenhuma intimidade, conhecer Jesus de fato, conhecer a Bíblia. Nunca tinha aceitado Jesus, era famoso Deus dos meus pais. Uhum. Quando eu faço 17 anos, com 17 anos eu entro para a faculdade, sou do interior, vim morar em São Paulo, vim fazer faculdade aqui em São Paulo. E com 17 anos, morando sozinho, numa república cheia de outros caras, e não tinha vida com Deus nenhuma, então era droga, bebida, zoeira. Então essa era a minha vida bem distante do Senhor. Tinha uma formação cristã, então assim, por mais que vivia tudo isso, não era um cara que postava bebendo, fumando, mas praticava essas coisas. Então bem distante do Senhor. Uma coisa que é engraçada é que assim, por conta dessa minha casa, eu sempre vi o meu irmão mais velho e a minha irmã mais velha, eles sempre namoraram. Eles nunca foram de ficar ficando, tá ligado? O meu irmão sempre namorou, não era também um namoro cristão e tal. A minha irmã sempre foi a crente da casa. Legal. Que seguiu de fato. Mas sim, sempre vi os dois namorando. Então eu também tinha esse princípio de, cara, não vou ficar ficando, eu vou namorar uma menina. E aí eu namorava uma menina. E a gente namorava desde o ensino médio, entrei na faculdade, continuamos a namorar. Só que aí, cara, um belo dia, meu segundo ano de faculdade, essa menina vem e termina comigo. E ela termina comigo e tal, e eu fico arrasado, aquela coisa de... Oh, meu Deus, se bem que eu tinha a sua idade, né? Fala aquela coisa de adolescente, mas eu tinha a sua idade, né? Mas e eu fiquei mal pra caramba, assim. E eu tava muito perdido do que eu queria fazer da minha vida. Por quê? Eu cursava um curso que eu não sabia se era isso que eu queria fazer da minha vida. Então, a única certeza que eu tinha na época é que eu ia casar com aquela menina. Porque a gente já namorava há 4 anos. E eu falava assim, mano, com essa cabeça, né? Com a cabeça do mundo, com um pouco do setup de crente. Que eu falava assim, quem que hoje em dia namora há 4 anos? Isso é coisa de amor de verdade. Porque hoje em dia todo mundo só pega todo mundo. É aquela loucura. Então, com certeza eu vou casar com ela. E aí a menina vai, me dá um pé na bunda e termina comigo da noite pro dia. E aí eu fico, tipo, desolado, assim, mas... por ficar em crise de futuro, assim, crise de vida, de tipo, eu não tenho certeza mais nada na minha vida, eu não tenho certeza. A única certeza que eu tinha que eu ia casar com essa menina não é mais certeza, e a certeza que eu tinha, quer dizer, e eu nem tenho certeza que se eu vou terminar essa faculdade, se eu vou fazer ela ou não. Então eu fiquei muito, muito, muito perdido. Aí agora entra Deus na história, por quê? Eu me lembro no dia que ela foi terminar comigo, estava lá no quarto, assim, chorando e, ai, não sei o que e tal. E eu me lembro de, do nada, entrar um vento muito forte no quarto. Mas muito forte mesmo. E eu morava, cara, no quartinho de serviço do apartamento, que fica, tipo, pra dentro do prédio, que não venta lá dentro. Pode crer. Tipo, não é um lugar onde dá pra entrar vento, porque era um vão, assim, dentro do prédio. E entrou um vento muito, muito, muito forte. E na hora me veio uma paz e me veio um pensamento. Falando assim, eu falei pra ela, ó, fulana, tudo bem. Tipo, eu tava chorando do nada, pum. Falei, fulana, tudo bem, eu aceito, mas me promete uma coisa. Ela, o quê? Que a gente vai pra igreja. Eu falei isso. Hoje eu sei, hoje eu tenho convicção que foi o Espírito Santo que invadiu aquele lugar de uma forma soberana. Mas, e ela, ai não, tudo bem. Enfim, a partir desse dia, eu comecei a orar. Eu não orava, mano, não tinha vida com Deus, não lia a Bíblia, não fazia nada. Eu comecei a orar, eu chegava à noite da faculdade, às vezes muito louco e tal, porque a minha vida ainda tava muito zoada. E eu orava, falava, Deus, eu quero ir pra igreja, quero acertar minha coisa, acertar minha vida, mas no fundo é porque eu queria voltar, ir pra igreja, pra ela também ir pra igreja, pra gente voltar, né? Só que Deus foi usando isso, cara, Deus foi usando isso pra me aproximar um pouco dele, até que tem o famoso dia, que foi o dia que eu tive um encontro com Deus, que numa segunda-feira, eu saí da aula às 10 horas da noite, vou pra rua ali do Mackenzie, ali que eu estudei no Mackenzie, ali na Maria Antônia, que é na época, hoje não é mais, mas na época era a rua que mais consumia álcool do Brasil. E, cara, enchi a cara, fumei, fiz um monte de coisa errada lá. Fui pro apartamento, quando já era umas 2 da manhã. O rolê continuou lá, rolê zoeira e tal, não sei o quê. Quando deu 6 horas da manhã, o que isso era normal, tá? Isso que eu tô contando era, tipo, de fato, a minha vida na época. Era só terça-feira. Era a minha vida, infelizmente.
Quando deu 6 horas da manhã, os caras que moravam comigo, todos levantaram assim da sala, uns foram tomar banho, outros foram se arrumar, e depois deu 7 horas da manhã, todo mundo tava fora, porque eu era o único que estudava à noite, todo mundo estudava de manhã, e eles só viraram e foram pra aula. Esse era meu lifestyle, eu fui dormir 7 horas da manhã. E eu vivia isso, cara, minha vida era literalmente isso. Aí, fui dormir. Aí, cara, 10 horas da manhã, toca o interfone. E eu dormia nesse quarto que era ali perto da cozinha. Então o interfone na minha orelha, eu acordo assim, todo meio zonzo. Atendo, e é o porteiro, ô, tudo bem, o cara da Marabras tá subindo aí pra montar uma cama. Eu falei, não, mas a cama que ele vai montar do cara, o cara não tá aqui. Ele, não, mas já liberei ele, tá aí na porta. Aí eu abro a porta, cara, oi, tudo bem, vou montar a cama. Aí eu falo, aquele quarto ali. Aí o cara começa a montar. Passa 5 minutos, você fica ali meio, né, tipo, cara, será que eu fico acordado aqui? O cara tá aqui, não conheço quem é esse cara. Passa 5 minutos, o cara volta e fala, oi, tudo bem? Você me ajuda? Que é meu primeiro dia, eu não sei montar. Nossa! Eu tive que montar a cama da Marabras, mano. Então, funcionário por um dia. E aí, assim, montando... Eu, basicamente, montei a maioria das coisas, o cara tava totalmente perdido. E aí, nisso, era já umas 11h30, eu suado, assim, tipo, mano, meu Deus, não aguento mais. O cara foi embora, e eu falei, vou tomar um banho, né? Eu já acordei, vou viver minha vida, assim. E fui tomar um banho. Aí, tô tomando um banho, cara, e eu começo a refletir na minha vida, assim. Eu falo, mano, faz semanas que eu não acordo antes do meio-dia. E eu começo a chorar, velho. Começo a falar, mano, que vida horrível que eu tô vivendo. E aí eu começo a chorar porque eu não tenho certeza de nada da minha vida e eu tô muito triste, tipo, bem emo mesmo, assim, chorando no banho. Assim. E, cara, aí vem a parte sobrenatural, porque eu tava lá tomando banho e não tinha ninguém no meu apartamento. Ainda não era a hora dos caras terem voltado. E aí eu sinto que alguém entra no banheiro. Porta trancada, banheiro, pá, não sei o que, tô lá. Eu sinto que tem alguém, mas eu tô chorando, tô triste, cara. Tô uma vida bem zoada. Aquele box translúcido assim, eu sinto que tem alguém, mas não tem ninguém. E, cara, de repente, eu escuto a voz audível de Deus. No banheiro, e não foi na minha consciência. E eu sei que não foi na minha consciência, por quê? Porque tinha aquele eco de banheiro, tá ligado? Você manda um áudio no banheiro, tipo... E aí, pessoal, eu escuto Deus falando, hoje tem Dunamis Pockets. Eu escuto Deus falando isso com um eco de banheiro muito forte, muito absurdo. E instantaneamente eu começo a chorar, o meu choro muda, né? E eu entendo tudo que aconteceu. Eu falo, mano, Deus me encontrou. Esse Deus que a vida inteira eu ouvi falar, ele me encontrou na pior época da minha vida... E agora eu entendi porque eu acordei cedo. Aí, só pra terminar essa historinha inicial, eu já sabia o que era esse tal de Dunamis Pockets, tá? Eu sei que a gente vai falar um pouco mais disso mais pra frente. Por quê? Porque o cara que liderava o Dunamis Pockets, né? Porque é o Daniel Simão, hoje é pastor lá no Equador. Eu conheci ele porque ele cresceu na mesma denominação que eu cresci. Então eu segui ele no Instagram. Então eu lembro dele postar coisas lá no Mackenzie desse tal de Dunamis Pockets. E quando eu termino com a minha ex, eu começo a ensaiar de ir nesse lugar. Mas eu nunca vou. Por quê? Porque era meio-dia a reunião. E quem disse que eu acordava meio-dia? Não acordava, velho. Essa era a minha vida, mas... E na hora eu entendi tudo. Eu falei, glória a Deus pela Marabras. Glória a Deus pelo cara da Marabras, porque eu nunca que eu acordar antes do meio-dia e Deus me encontra naquele banheiro, eu começo a chorar, eu tenho um encontro, porque naquele momento eu entendo, cara, eu não acredito, eu nunca tive uma experiência sobrenatural, mas isso aqui é real, Deus me encontrou, cara, eu sei que eu ponho a primeira roupa, corro lá, entro no Instagram, vejo que é a sala X, chego meio atrasado e pum, lá eu tenho um encontro com Jesus e entrego minha vida pra Jesus.